Estou aqui fazendo cotações de aluguel de carro, enfim, ajudando algumas pessoas também nas suas cotações de aluguel de carro. Como eu vou viajar no final de janeiro, estou aqui no modo louca das pesquisas ativado. E estou aqui pesquisando aluguéis de carro. Então, eu vou mostrar para vocês algumas comparações de valores que eu fiz e falar para vocês de uma promoção especial que a gente tem rolando para quem fizer reserva até o final de dezembro. Então, eu consegui condições ainda melhores para nós economizadores, então fiquem atentos. Eu coloquei aqui 3 comparações de cotação. Então, a primeira, de 7 diárias, a cotação 1 aqui, tirando e devolvendo em Orlando, para um aluguel no final de janeiro, que é a época que eu vou viajar. Uma segunda opção aqui de 7 diárias também, retirando em Miami e devolvendo em Orlando em março. E uma terceira aqui de 10 diárias, dessa vez em Miami, em maio. Então, 3 orçamentos diferentes, em datas diferentes, para a gente comparar aqui os valores com as principais locadoras e com outros sites também. Alguns deles, eu não coloquei aqui todos os sites que eu utilizo para não ficar uma planilha enorme de cotação, mas se você tem a Bíblia da Economia, você sabe a maioria dos sites e dos fornecedores que eu uso para fazer essa comparação, então é só você acessar lá e dar uma olhada, tá? Então aqui, se a gente olhar aqui na primeira cotação, no primeiro exemplo, a gente vê que a cotação da SAV usando o nosso cupom de desconto da Bíblia da Economia. Então, se você tem a Bíblia da Economia, você acessa lá na parte de bônus, cupons, você tem acesso a um cupom que te dá 25% de desconto. Por que esse cupom é ainda mais vantajoso, né? Porque se a gente colocar na ponta do papel, você ganha o Sampass e os pedágios de graça também, se você fechar até o final desse mês. Então, além de você ter um desconto, você não tem que se preocupar em pagar nenhum extra, nenhum adicional por Sampass, e você pode passar nos pedágios que você não vai ser cobrado, né? A SAV vai arcar com esse valor. Então, fica assim um valor, uma promoção mega, mega atrativa, né? E essas outras opções aqui das locadoras, eu não estou nem considerando pedágios e taxas de Sampass e nada disso. Então, se a gente colocasse isso no papel também, ficaria muito mais vantajoso usar o nosso cupom. E foi isso que eu comprovei aqui fazendo essa comparação de preço, né? Coloquei aqui tudo na ponta do papel. E aqui você vai ver que tem 2 cotações diferentes da SAV, né? Tem uma com 15% de desconto, que é aquele cupom que a gente disponibiliza aberto no Instagram para todo mundo que segue aqui o perfil. E tem esse outro de 20. Aí você pode estar me perguntando, o que é esse cupom de 20 que eu nunca vi por aqui, Andréia? É um cupom que eu negociei com a SAV só para esse mês de dezembro. Então, se por acaso você não tem a Bíblia da Economia, mas você quer aproveitar esse desconto, quer alugar com a SAV, você consegue ter 25% de desconto, mas para isso você tem que fechar a sua diária, fechar o seu contrato, né, de locação, não a diária, perdão, ainda nesse mês de dezembro, né, uma promoção para esse ano de 2022. Nesse caso, né, nos cupons aqui de 15%, de 20% de desconto, não tem o Sampass e nem os pedágios gratuitos, tá bom? Esse é um benefício só para quem tem o cupom da Bíblia da Economia, só para a gente não confundir aqui, porque eu recebo bastante essa pergunta. Mas aqui a gente vê que a diferença do orçamento mais barato para o mais caro foi de mais de $150, né, nesse caso aqui. No segundo caso, a diferença foi de $130, né, do mais barato, que foi a SAV utilizando o nosso cupom de 25%, para o mais caro. E na terceira cotação também de 130 e poucos dólares, né? Então é uma boa de uma economia se a gente colocar na ponta do papel. E eu não estou nem considerando aqui o valor adicional do Sampass e dos pedágios, como eu já falei, né? Então, no final das contas, acaba compensando bastante, né? Por isso que eu faço as planilhas, eu faço as cotações, mas eu estou indo para o meu terceiro aluguel com a SAV e eu acho que compensa muito. E eu quero fechar esse ano ainda para eu também garantir a minha promoção aí de Sampass e de pedágios ilimitados, né? Então, recapitulando, a gente tem aqui para quem fechar até o final desse ano, até o final de dezembro aqui, o cupom de desconto, ele vai se transformar em 20% de desconto, né? Então, se você tem esse cupom aqui, você tem 20% de desconto se você fechar ainda esse ano, tá bom? E tem uma promoção ainda adicional, que é aquilo que eu estava falando para você, se conseguir negociar, que é quem tiver a disponibilidade de pagar a entrada de 50% do valor da locação vai ter o dólar congelado. Então, o que isso significa? Vamos supor que eu vou fazer essa reserva aqui de $280, tá? E eu quero dar uma entrada, né? Eu vou dar uma entrada de 50% do valor, então fica $140, né? Eu vou dar essa entrada. Eu tenho disponibilidade de dar essa entrada à vista. No caso, eu vou pagar o dólar congelado de R$4,99. Né, que vai dar R$700 aí de entrada. Então você consegue ainda economizar um pouco a mais com a promoção do dólar congelado, né? Então você ainda tem uma vantagem aí adicional. Essa promoção do dólar congelado tá valendo para qualquer um dos cupons da SAV, tá bom? Mas é para quem fechar, de novo, até o final desse ano e para quem der a entrada de até 50%